Na lei anterior, a lavagem de dinheiro só se configurava em crime se o dinheiro envolvido viesse de uma lista pré-definida de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, terrorismo, contrabando de armas, sequestro, organização criminosa e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. A nova lei também alterou dispositivos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Direito e Justiça em Foco hoje apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa, eu julgo, diferenciado, porque nós vamos entrevistar um excelente advogado, um advogado dos tribunais, um advogado que pomposo, um advogado eloquente, é o Dr. Pier Paolo Cruz Bottini. Quem é Dr. Pier Paolo Cruz Bottini? Professor, doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, 1998. Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, 2002. E doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, em 2006. Membro da diretoria da Associação Internacional de Direito Penal, Seção Brasileira. Membro da Comissão Julgadora do Prêmio Inovare. Diretor da Comissão de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça em 2005 e 2007 e no Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão em 2003 e 2005. Foi membro também do efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Foi membro efetivo, não é? Muito bem. Foi consultor. Veja, telespectador, às vezes, para nós que estamos aqui entrevistando um homem desta qualidade, não é um pouco difícil de falar essas coisas, porque é um currículo ótimo, excelente, maduro, forte, com determinações. Então, você me perdoe se por acaso eu dei fiz alguma colocação equivocada. Como é que vai, doutor Paulo? Muito bem. Pedindo desculpas ao telespectador, eu peço desculpas também a você, viu? Porque às vezes a gente se entusiasma, e hoje eu estou entusiasmado e muito contente, muito feliz pela sua presença no programa Direito e Justiça em Foco. Porque esse é um programa cujo objetivo é informar o telespectador e falar a verdade. E também colocar os bastidores do judiciário. Porque o telespectador, o jurisdicionado, não conhece, não é verdade? Então nós somos, essa é a nossa missão. Parabenizo pela iniciativa, desembargador. Eu acho que é importantíssimo realmente trazer essas informações para as pessoas, para a sociedade. Eu acho que muitas vezes o judiciário parece algo inacessível, as discussões jurídicas, mas na verdade são as discussões que mudam muitas vezes o dia a dia da população. Então, claro. Parabéns pela iniciativa, eu acho importante, isso é sim do interesse não só do mundo jurídico, mas do mundo em geral, né? Muito obrigado. Eu aceito os parabéns e eu me regozijo com isso pelo seguinte, porque hoje eu estou entrevistando um mega advogado. Eu? Não, mas é verdade. Essa é uma grande verdade. Então vamos agora, hoje nós vamos tratar do tema lavagem de dinheiro. Eu queria que você contasse ao telespectador, explicasse o que significa lavagem de dinheiro. Então, na verdade, quando surgiu o termo lavagem de dinheiro? Quando as autoridades públicas, isso nos anos 30 do século passado, começaram a perceber que o crime organizado, ele praticava os seus crimes, praticava os seus delitos, mas quando ele conseguiu dinheiro com o tráfico de drogas, com a máfia, etc., ele precisava de alguma forma esquentar aquele dinheiro, ou seja, ele precisava reinserir aquele dinheiro na economia. Então o sujeito traficou drogas, ganhou 10 mil reais, o que ele faz com esses 10 mil reais? Ou seja, ele não vai ficar guardando só embaixo do colchão, ele precisa gastar esse dinheiro, ele precisa movimentar esse dinheiro. Então
O que a máfia nos Estados Unidos começou a fazer nos anos 30? A usar lavanderias, montavam lavanderias de fachada para fingir que aquele dinheiro vinha das lavanderias e poder usar o dinheiro normalmente. Então, quando o imposto de renda, quando a Receita Federal perguntava a ele de onde veio esses 10 mil reais, em vez dele dizer, olha, veio do tráfico de drogas, ele diz, veio da minha lavanderia. E aí a origem do termo lavagem de dinheiro. Então, é o método, o processo através do qual a criminalidade organizada ou não organizada pega o dinheiro sujo, o dinheiro resultante dos crimes e reintroduz esse dinheiro na economia com uma aparência de licitude, uma aparência de legalidade. Então, todos esses processos são a lavagem de dinheiro. O que acontece é que começaram a perceber com o passar do tempo que a forma mais eficaz de combater essa criminalidade organizada, mais do que a prisão, que evidentemente tem que acontecer, mas mais do que a repressão direta, era muito importante encontrar esse dinheiro, encontrar essas formas de lavagem de dinheiro e bloquear esse dinheiro. Porque aí você impede que o crime organizado ele se retroalimente. Então, mais importante para acabar com o crime organizado, além de prender as pessoas, é você impedir o financiamento desse crime organizado. Porque, na verdade, você pega uma grande estrutura de tráfico de drogas. Você prende 1, prende 2, prende 10, eles são fungíveis, ou seja, você substitui essas pessoas e o tráfico continua funcionando. Agora, se você identificar a conta bancária daquele sistema na Suíça ou numa offshore, em algum lugar, bloquear a conta bancária e impedir esse órgão de pagar os seus membros, de pagar a corrupção, de pagar os seus insumos, então aí você começa a realmente minimizar ou destruir essa criminalidade organizada. Então, a partir dos anos 60, 70, que o direito penal começou a se preocupar com isso, com a lavagem de dinheiro, como uma forma efetiva de acabar com a criminalidade organizada. Então, daí começaram as leis de lavagem de dinheiro que começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Muito bem, então quer dizer que você acha que o objetivo, não é, da lavagem de dinheiro foi esse e está certo? Eu acho que está certo. Eu costumo dizer em alguns textos, inclusive, que mais importante em relação à lavagem de dinheiro, muito mais importante do que a criação de polícia, de estrutura e de presídio, foi, por exemplo, a criação do COAF, que é um órgão de controle de lavagem de dinheiro. Esse órgão foi fundamental para a gente desbaratar inúmeros órgãos, inúmeras quadrilhas, inúmeros instrumentos de lavagem de dinheiro. Então, realmente, para o crime organizado, a criação do COAF ela foi muito mais importante do que polícia, do que arma, do que camburão. Então, ou seja, é um jeito inteligente de identificar não só o crime organizado, mas o que financia o crime organizado, que aí me parece que está o foco central para o combate à criminalidade. Aquele que está por trás do delito, por trás da ação criminosa, não é? Exato. E não aparece. Não aparece. E não aparece. Então, isso me parece até mais inteligente, por exemplo, do que apenas um aumento de pena, porque as pessoas falam, olha, tem a criminalidade organizada, vamos aumentar a pena do crime organizado. Sem dúvida nenhuma, isso pode até ser importante, mas mais importante é vamos criar um sistema, um órgão de inteligência que identifique aonde está o crime organizado, para onde vai o dinheiro, o que é feito com esse dinheiro. Vamos pegar esse dinheiro e impedir esse crime de funcionar. Isso tem começado a dar muito certo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente vê nos últimos anos como grandes quadrilhas, grandes organizações foram sendo desbaratadas justamente com esses mecanismos. Eu tenho uma pergunta específica mais tarde ainda sobre o COAF. Você já fiz aqui a minha pergunta, não é? Porque ela incorpora a lei. Ela está incorporada na lei. Exato, não é? Exato. Então, mas daqui a pouquinho eu vou fazer. Primeiro, eu quero te... aproveitando, não é? Eu quero que você me diga o que mudou, então, com a nova lei. Porque a lei, nós tínhamos uma lei anterior que não era tão abrangente como esta. Isso. Agora, Exato. por gentileza, a câmera é sua, você fique à vontade e discorra sobre o assunto. Muito bem, Dzi. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma lei original de lavagem de dinheiro, que é dos anos 90, e é uma lei que ela foi produzida muito naquele momento em que se identificava a lavagem de dinheiro com o tráfico de drogas. Então, o que dizia a lei? Ela dizia, é crime não só a prática de um delito, mas também a ocultação ou a dissimulação do dinheiro que é obtido com esse delito. Agora, esse crime de lavagem de dinheiro, ou seja, esse crime de ocultação, de mascaramento de dinheiro ilícito, ele só existia quando você estava diante da prática de alguns crimes antecedentes. Então a lei dizia, olha, lavar dinheiro oriundo de tráfico de drogas,
de tráfico de armas, de corrupção. Desses crimes é lavagem de dinheiro. Agora, o sujeito que oculta ou esquenta dinheiro de roubo, de furto e de outros crimes que não estão na lei, não pratica lavagem de dinheiro. Ele pratica o roubo, pratica o furto, vai ser punido por isso, mas não pela lavagem de dinheiro. Então, o crime de ocultar bens ilícitos valia só para alguns crimes. Então, o sujeito traficou drogas, pegou o dinheiro e colocou numa empresa num paraíso fiscal, ele praticava o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Agora, se ele roubasse um banco e pegasse esse dinheiro e colocasse o dinheiro num paraíso fiscal, ele só praticava o roubo a banco, não tinha lavagem de dinheiro, porque roubo não fazia parte daqueles crimes antecedentes. Bom, o que aconteceu com essa nova lei, que foi aprovada em julho do ano passado, em julho de 2012, a primeira mudança mais significativa foi justamente essa ampliação do rol de crimes antecedentes. O que significa isso? Significa que agora eu ocultar ou dissimular dinheiro proveniente ou oriundo de qualquer infração penal, seja ela qual for, da mais leve até a mais grave, incluindo as contravenções penais, significa lavagem de dinheiro. Então, se eu pegar o dinheiro do tráfico de drogas, do roubo, do furto, do jogo do bicho, que é contravenção penal, qualquer uma dessas infrações, e ocultar e dissimular, eu estou praticando tanto o crime antecedente como a lavagem de dinheiro. Ou seja, agora a lavagem de dinheiro ficou muito mais abrangente, porque ocultar então bens de qualquer tipo de crime passou a ser lavagem de dinheiro. Então a gente tem um crime muito maior, o que significa que você vai ter muito mais processos de lavagem de dinheiro a partir de agora. E isso talvez crie um problema prático complicado na Justiça Federal, eu não sei se na estadual, mas a Justiça Federal trabalha com varas especializadas em lavagem de dinheiro. Ou seja, a Justiça Federal tem os juízes que só cuidam de casos de lavagem de dinheiro. O problema é na medida em que, possivelmente, boa parte de todos os processos penais vão também tratar de lavagem de dinheiro, talvez essas varas fiquem super lotadas, com muito processo, com muita demanda, e isso talvez ou acabe na extinção dessas varas, ou na propagação e na criação de inúmeras outras varas. Mas você acha que a possibilidade de extinguir uma vara no tocante a esse respeito? Já se falou nisso, desembargador. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal chegou a pensar nisso, depois voltou atrás, mas existe essa situação porque se eu tenho na capital 10, 11 varas criminais e 2 são de lavagem de dinheiro, na medida em que você tem 90%, ou sei lá, quantos crimes de lavagem de dinheiro, é possível que você extingua e todos os juízos voltem a ter competência para julgar a lavagem de dinheiro. É uma possibilidade. O que acontece é que, por exemplo, agora, você sonegar imposto e ocultar esse bem é sonegação e lavagem de dinheiro. Ou seja, praticamente todo o crime fiscal... um concurso material. É um concurso material. Então, praticamente todo o crime fiscal, você vai ter uma lavagem de dinheiro. Isso vai significar um aumento muito grande. Um aumento de pena, inclusive. Claro, certamente, até porque nem sempre a extinção de punibilidade no crime fiscal com o pagamento vai significar a extinção da lavagem de dinheiro posterior. É verdade. Então você vai ter uma extinção do crime fiscal, o sujeito entra no refis, extingue o crime fiscal, mas não necessariamente se ele pegou esse dinheiro e ocultou, a lavagem de dinheiro continua. Porque nesse setor, por exemplo, que você abordou e muito bem colocado, você pagou o débito, aquele débito extingue o delito. Exato. Agora, o delito, então, por exemplo, se o sujeito pegou esse dinheiro, praticou evasão de divisas e lavagem de dinheiro, ele vai extinguir o crime fiscal, mas os demais crimes de concurso não necessariamente. O demais não, porque foi um ato, eu entendo posterior, forma, claro. Um ato posterior. E contra um bem jurídico diferente, porque a evasão... A natureza jurídica, inclusive, é diferente. A evasão fiscal, o crime fiscal, ele é contra o erário público e a lavagem de dinheiro, pode-se discutir qual é o bem jurídico, mas eu entendo que seja um crime contra a administração pública. É um outro bem jurídico, é um outro momento, é um outro crime, então possivelmente ele continua existindo. Quer dizer, então, que qualquer outro ilícito penal está jungido a esta lei. Exato. E aí vai haver uma discussão que é bastante interessante e que foi feita, inclusive, no caso do mensalão, que eu imagino que sim. Discutir Pode depois. falar à vontade sobre o mensalão, porque o telespectador é curioso. O que aconteceu é discutir muito lavagem de dinheiro, mas a grande questão é o que é o crime, então, de lavagem de dinheiro, como ele está escrito, como é que ele está na lei. O crime é ocultar ou dissimular bens provenientes de qualquer crime. Ok. A questão toda é o que é ocultar. Ou seja, imaginem o seguinte, como se discutiu no mensalão e ainda se está discutindo,
Um sujeito, então, praticou a corrupção. E ele, então, é um agente público e recebeu tantos mil reais. A corrupção. Ele recebeu o dinheiro não significa necessariamente ocultar ou dissimular. No momento em que ele recebe, só existe a corrupção. Claro. E a partir daí eu vou avaliar se existiu ou não a lavagem desse dinheiro. E a dúvida é se ele pega esse dinheiro e põe num cofre na casa dele e deixa lá, atrás de um quadro, isso é lavagem de dinheiro ou não? Se ele enterra esse dinheiro, isso é lavagem de dinheiro ou não? Ou seja, qual é o grau de complexidade dessa ocultação que é necessário para que eu tenha uma lavagem de dinheiro? Porque se eu disser que colocar num cofre é ocultar e é lavagem de dinheiro, significa que todo o crime vai ter uma lavagem de dinheiro. Porque ninguém furta um carro, rouba alguma coisa e deixa o dinheiro em público. Certamente a pessoa leva para casa, põe no bolso, esconde em algum lugar para depois poder gastar. Então a discussão que começa a ser feita é justamente essa. Qual é o grau de complexidade dessa ocultação para que você tenha lavagem de dinheiro? Imagino, pelo menos isso é o que acontece em outros países, imagino que seja, para que você tenha lavagem de dinheiro, não basta você pegar o dinheiro e gastar o dinheiro, ou guardar para si para gastar posteriormente. Lavagem de dinheiro é quando eu escondo o dinheiro para tentar usar algum artifício para colocar ele de volta na economia. Então eu peguei o dinheiro e mandei para o exterior para depois repatriar, isso é lavagem de dinheiro. Eu enterrei, mas combinei com um doleiro que eu vou fazer um esquema de dólar cabo para depois repatriar, é lavagem de dinheiro. Agora, se eu enterrei a mesma enterrada para gastar... É ocultação. Ocultação me parece que aí não há lavagem de dinheiro, mas essa é uma discussão ocultação. Que vai ser muito interessante. Mas a origem é ilícita. É ilícita e por ela eu vou responder, pela origem, mas a questão é, será que eu tenho aí em concurso material uma lavagem de dinheiro? E aí essa é uma discussão, porque a jurisprudência do STJ, na verdade, já discutiu muito isso e ela chegou à conclusão que a mera ocultação para o gasto pessoal, para consumo próprio, ela é um exaurimento do crime anterior. Agora, se eu oculto para depois reinserir na economia, aí sim eu tenho uma lavagem de dinheiro. Agora eu vou te colocar uma outra imagem. Vamos lá. Tá bom? Vamos supor que ocorreu uma lavagem de dinheiro, através procedente de um crime qualquer. Muito bem. Aí, então, o que faz o agente? Ele deposita num banco, tá? E paga o imposto daquela quantia, 27,5%. Ok. Ponto. Me responda, isso o que significa? Ele depositou em nome dele no banco? Depositou em nome dele. Eu acho que não há lavagem de dinheiro. Eu acho que não. Aí eu acho que há o crime antecedente, mas eu não acho que há lavagem de dinheiro, porque se ele depositou em nome dele, ele não ocultou. Não ocultou. Porque me parece que a lavagem de dinheiro, a ideia do crime é usar de artifícios para sumir com os rastros do dinheiro. Claro. Se eu coloquei uma conta no meu nome, a autoridade pública que está investigando certamente vai chegar ali sem muita dificuldade. Agora, tem um precedente interessante do Supremo Tribunal Federal, do ministro Sepúlveda Pertence, na época que ele ainda era ministro, e era um caso em que o sujeito fez exatamente isso que o senhor disse, mas na conta da esposa. E aí eles entenderam que havia lavagem de dinheiro, porque nesse caso você realmente ocultou, embora seja da esposa. É ocultação. Exato, e uma forma rudimentar de ocultação, porque certamente ela não ensejou aí grande complexidade, você não está usando uma offshore, um laranja, ele estava usando a esposa dele, mas nesse caso o Supremo entendeu que existiu lavagem de dinheiro, porque uma coisa é colocar no meu nome, uma coisa é colocar na minha casa, outra coisa é pôr na conta de um parente, na conta de um amigo, na conta de um laranja. Aí há lavagem de dinheiro. Pena que a conta não era conjunta, né? Pois é, se fosse conjunto, ele está... Mas conjunto... essa discussão, exatamente. Ele não teria esse problema. Exato, mas essa a discussão. Então, ou seja, o que é o ocultar? O que efetivamente significa ocultar? Até onde precisa essa ocultação? Nós estamos ainda muito no começo da discussão de lavagem de dinheiro para efetivamente saber. Eu acho que esse caso do mensalão, ele traz alguns indícios, ele começa a pontuar isso, eu acho até de uma forma muito abrangente. Eu acho que eles deram para a lavagem de dinheiro uma interpretação ampla demais, mas de qualquer forma, nós estamos começando a discutir ainda a lavagem de dinheiro. Embora a lei original seja de 98, nós temos pouquíssimos casos de lavagem de dinheiro em segundo grau no STJ e no Supremo. Eu acho que é a primeira vez que se discute numa ação originária, ou pelo menos numa discussão de mérito sobre lavagem de dinheiro. Mas essa parte, por exemplo, da lavagem de dinheiro foi pela nova lei, né? 12.000.
683, barra 2. Foi, mas não no mensalão, né? Porque não, como foi anterior... então exato, prevaleceu a lei prevaleceu anterior. a lei anterior. É claro, é óbvio. Mas como o verbo do tipo penal, embora tenha a discussão dos antecedentes, mas o verbo ocultar é o mesmo. É o mesmo. Então ela acaba valendo para a nova mas lei, claro. foi sob a égide da nova... da lei anterior, exato. Que era mais amena, né? Era, de certa forma, porque a pena era a mesma, né? Ela era de 3 a 10 anos, continuou sendo de 3 a 10 anos. Então, o que mudou realmente foi o âmbito de abrangência, talvez, exato. A fundamentação, o espectro, o que efetivamente é a lavagem, mas a pena continua a mesma. Do ponto de vista da pena, não teve uma alteração substancial na lei. Está vendo, telespectador? Olha aí, hoje você acabou de entender, não é, o que significa lavagem de dinheiro. Porque nós ouvimos tanto em falar em lavagem de dinheiro através do mensalão. Isso todo dia na televisão. Lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro. Fulano foi condenado por lavagem de dinheiro. Outro fulano não, foi absolvido e tal. O doutor Pier Paolo colocou de uma forma brilhante essa parte, onde você naturalmente pôde discernir, não é, com lucidez, não é, esse problema aí colocado como lavagem de dinheiro. Doutor Pier Paolo, eu vou agora chamar um pequeno intervalo para depois nós continuarmos com esta agradabilíssima conversa, tá bom? Tá ótimo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu faço direto uma pergunta para o eminente e culto Pier Paolo. Como os empresários e agentes financeiros devem se preparar diante dessa nova lei? Porque houve uma mudança. Então, nós estamos falando de empresários, não é? E, afinal de contas, agentes financeiros. Como é que eles têm que se preparar? Essa é uma questão bastante importante, porque além das alterações a respeito do que é a lavagem de dinheiro, a lei ela trouxe um dispositivo, uma previsão que é muito importante para quem não é do ramo jurídico. O que ela diz? O legislador partiu do princípio que o Estado, o poder público, ele não vai conseguir identificar todos os atos de ocultação de dinheiro. Isso é muito difícil, isso é muito complexo. Então, qual foi a estratégia que ele usou? Ele identificou quais são os setores da economia e da sociedade onde usualmente se usa a lavagem de dinheiro. Ou seja, não são setores que lavam dinheiro porque querem, mas que são usados por lavadores de dinheiro, e disse, esses setores são setores sensíveis à lavagem. O que significa isso? Significa que eu vou chamar os profissionais desses setores e dizer a esses profissionais que eles são obrigados a colaborar com o Estado para identificar possíveis atos de lavagem de dinheiro. A gente está falando de quem? A gente está falando de banco, a gente está falando de corretora de valores, a gente está falando de corretora de imóveis, a gente está falando de leilão de mercado de arte, leilão de mercado de luxo, está falando de transação de jogador de futebol, ou seja, todo esse tipo de comércio ou de negociação em que é muito difícil você identificar o valor do produto. Porque, veja, eu não digo que isso aconteça sempre, mas imaginem o seguinte, eu tenho R$1 milhão de dinheiro sujo e eu quero esquentar. O que eu posso fazer? Eu pego um jogador de futebol, digo que ele vale 100 mil, e vendo ele por 1.100.000 e eu esquentei R$1 milhão. Ou seja, porque é difícil eu saber quanto vale um jogador de futebol, quanto vale um quadro, quanto vale um boi, eles também é usado muito. Ou seja, é muito difícil. Então, esses são setores sensíveis. O que não quer dizer que os profissionais desses setores sejam necessariamente lavadores de dinheiro. Mas é natural que, por exemplo, alguém que vai lavar dinheiro use um banco, use uma corretora. Independentemente do agente do banco, o agente da corretora, saber que está participando de uma lavagem de dinheiro. Muitas vezes ele nem sabe, mas são os setores em que se utiliza mais comumente a lavagem de dinheiro. Então, o que o Estado fez? Disse, bancos financeiros, ele colocou no artigo 9º da lei todos esses setores e disse, vocês têm a obrigação de colaborar comigo. Como? Primeiro, fazendo um cadastro de todos os seus clientes, principalmente das transações financeiras mais importantes aí. E, segundo lugar, sempre que você identificar um ato suspeito de lavagem de dinheiro dentro do seu banco, dentro da sua corretora, dentro da sua agência de compra e venda de jogadores, você tem que avisar o COAF ou avisar o seu órgão de regulação. Ou seja, a ideia é trazer o particular para colaborar com o combate à lavagem de dinheiro. Então, a ideia, e por isso que a lei afeta não apenas o mundo jurídico,
mas afeta também o banco, porque o banco precisa desenvolver agora um setor de controle interno muito rigoroso, que é o que a gente chama de setor de compliance, para procurar identificar atos suspeitos de lavagem de dinheiro. Porque se ele não fizer isso e eventualmente houver uma lavagem de dinheiro naquele setor, ele vai ser responsabilizado. Ainda se discute se vai ser responsabilizado criminalmente, mas certamente no âmbito administrativo, a própria lei no artigo 12 dá uma série de penalidades, de sanções para esses agentes de setores sensíveis que não cumprirem com essas obrigações. Então a gente tem aí uma novidade, ou seja, as pessoas dessas áreas precisam realmente cuidar, porque elas vão precisar colaborar com o COAF nesse trabalho de identificação e de prevenção. E você pode nos adiantar se realmente os banqueiros, vamos dizer assim, eles colaboram com... O setor bancário é um dos que mais colabora. Por quê? Porque o Banco Central é a autoridade reguladora deles. É claro. E o Banco Central ele estabelece normas muito rígidas em relação a isso. Então, o setor que mais manda informações a respeito de lavagem de dinheiro é o setor bancário. Agora, é evidente, é o setor onde mais eventualmente acontece a lavagem de dinheiro também, mas nós temos visto em muitas... Mas se está tudo documentado, por exemplo, como o exemplo que foi dado anteriormente, eu pago, eu tenho vendo uma mercadoria, não é? Eu recebo um dinheiro, eu deposito esse dinheiro e pago o imposto. Pago 27,5%, né? 27,5%, lamentavelmente, é um imposto muito alto, né? Mas, okay. Nós profissionais claro, temos alto bastante alto, mas pagamos. Muito bem. Eu acho que até aí o governo quer o quê? Ele quer que o indivíduo pague aquilo que, afinal de contas, foi recebido por ele. Ele dá conta ao leão. Não é? E o leão é bastante feroz. Então, se você não der conta, ele vem em cima de você. Então, nesse setor, por exemplo, você não acha que fica um pouco difícil? Eu não tenho dúvida. Não é fácil a lavagem, claro. E mais do que isso, você tem, o Banco Central estabelece qual é o tipo de transação que precisa ser comunicada. Então, uma transação a partir de determinados valores, etc. Uma pessoa que abre conta e recebe muito dinheiro sem procedência, fora do seu rendimento. Claro, tem uma série de indícios que podem mostrar, mas nós temos um problema muito grande. Os bancos prestam muitas informações ao Banco Central, ao COAF, e o problema é que o COAF ainda não tem estrutura e não tem aparelhamento para processar essas informações. Então, o que você tem são milhões e milhões de comunicados ao COAF por ano. Agora, o COAF não tem estrutura, com o número de funcionários que ele tem, para analisar tudo isso. Então, é evidente que ele não consegue responder, tanto que até hoje os grandes processos de lavagem de dinheiro, eles não começam com uma comunicação ao COAF, eles começam com uma delação premiada. Já alguém vai e diz, olha, aqui houve. E falando nisso, a delação premiada permaneceu, não é? Permaneceu e ampliou-se na lei. Eu faço essas perguntas porque o telespectador acho que está em casa, ele diz, mas faça essa pergunta que eu quero saber. Claro, então a gente aqui é o condutor do programa, eu sou obrigado a... Claro. Você deve falar, poxa vida, será que ele não sabe isso? Não, a gente conhece, a gente sabe. Mas o telespectador no nosso programa é o mais importante, a informação mais importante que nós estamos dando é para ele. Porque este tema que nós estamos abordando hoje, que, aliás, você, de uma forma magistral, está abordando, eu acho que é muito bom para que a sociedade conheça isso. Claro, não, sem dúvida. Não é? Então esclarecendo, vamos lá, delação premiada. Delação premiada é quando alguém que está sendo acusado de uma prática ilícita ou de um crime, ele resolve colaborar com a justiça. Então ele resolve, mais do que confessar o crime, ele sempre implica uma confissão do crime, mas mais do que isso, ele colabora com a justiça para encontrar os demais coautores, para encontrar o produto do crime, para evitar a prática de novos crimes, ou seja, ele traz alguma colaboração efetiva com a justiça. Essa pessoa que confessou e que colaborou com a justiça, qual é o benefício que ela tem? Ela pode ter uma significativa redução de pena e até o perdão judicial, até não ter pena alguma. Então isso é a delação premiada, quando alguém resolve colaborar. Como é que a lei de lavagem de dinheiro trata a delação premiada? Ela diz justamente isso. Alguém que é réu, que é acusado de lavagem de dinheiro, que confessa e ajuda a justiça a encontrar os demais réus, a encontrar o dinheiro,
e a trazer provas do crime, essa pessoa pode ter uma redução de penas ou até ter o perdão judicial. Isso já estava na lei anterior. O que é que mudou com essa nova lei de julho do ano passado? Essa nova lei diz e permite que esse réu possa fazer delação premiada mesmo depois de acabado o processo. Mesmo na fase de execução penal, ele está com a pena sendo executada, ele está preso, ele pode ali chamar o promotor, chamar o juiz e dizer, olha, eu quero fazer uma delação premiada, faz uma delação premiada e isso pode ter impacto naquele processo, naquela pena dele. Claro que em relação aos demais corréus, se transitam em julgado, aquilo não vai ter efeito em relação aos demais corréus, mas ele pode com isso acabar provocando a abertura de um novo processo para outras situações, etc. Então, o que a nova lei diz, ela amplia muito essa possibilidade de delação premiada. Ela deixa claro que a delação premiada é um instrumento, sim, de política criminal. O legislador usa esse instrumento em diversas leis, inclusive na lavagem de dinheiro. Então, ele vê no delator uma pessoa importante. E ela realmente, se a gente olhar estatisticamente, ele acaba sendo, porque boa parte dos processos por lavagem de dinheiro, eles têm início numa delação premiada ou num depoimento, numa testemunha, numa denúncia anônima, ou seja, demonstrando que apesar de você ter aí um sistema de informações, de uma rede de informações por parte do Estado muito grande, você acaba ainda hoje dependendo muito do informante, do delator, da denúncia anônima. Isso ainda, vamos dizer, claro que eu imagino que caminhamos para menos, porque o ideal seria que o COAF fizesse realmente um controle, identificasse e investigasse aquilo, mas hoje nós ainda temos uma boa parte dos processos penais com base em delação premiada, ou em denúncia anônima, ou em depoimento de testemunhas. Então quer dizer que foi salutar a continuação do COAF dentro do processo, aliás, dentro da lei? Sim, sim. Eu acho que a criação do COAF, que é justamente esse órgão que tem a responsabilidade de pegar todas essas informações, sistematizar e municiar, na verdade, o Ministério Público, municiar as autoridades de investigação, ele é uma das grandes, eu acho que das grandes novidades boas do combate à criminalidade organizada. COAF significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então nós abreviamos, sempre falamos em COAF, né? A sigla, mas significa Conselho do Controle de Atividades Financeiras. Que foi criado pela Lei de Lavagem de Dinheiro. É um órgão que trabalha, um órgão governamental composto de representantes de vários outros órgãos, mas tem essa função de receber informação de vários setores da sociedade sobre atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, juntar essa informação, organizar e municiar as autoridades públicas. É um órgão, não é um órgão policial, não é um órgão de controle e sistematização de informações. Bom, muito bem. Você já deu uma pleiade de situações aqui bastante significativas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Não é? A nova lei atinge os advogados? Essa é a grande questão da nova lei. A lei diz, quando ela vai identificar esses setores sensíveis, ou seja, setores que têm que colaborar com o governo na identificação de atos suspeitos de lavagem de dinheiro, ele diz que devem prestar essas informações todos aqueles que prestam qualquer consultoria ou assessoria em determinadas atividades. E aqui a grande questão é, o advogado, quando ele trabalhar com alguém, ele presta uma consultoria, ele presta uma assessoria. E aí surge a dúvida, o advogado, quando ouve do cliente algo sobre lavagem de dinheiro, ele deve ou não deve comunicar ao COAF? Minha posição, desembargador, eu disse isso em livro, disse em artigo, eu acredito que não. Por quê? Eu também estou com você. Porque há existe o código, aliás, o Estatuto da OAB, que é lei, né? Que é o sigilo. Que é o sigilo profissional, meu Deus do céu. É crime a quebra do sigilo, crime, exato. Agora, o que vem acontecendo na Europa, e que eu acho que essa vai ser a interpretação do Supremo Tribunal Federal para os advogados no Brasil, e isso é importante, porque embora não seja a minha posição, eu acho muito sinceramente que é essa a interpretação que vai acabar sendo assentada. O advogado que faz o litigioso, que representa o réu num processo administrativo, num processo penal, ou que dá orientação para um processo, esse advogado não tem esse dever de comunicar. Evidentemente, aí há um sigilo, se o meu cliente falar, eu fiz lavagem de dinheiro, eu não tenho nenhuma obrigação de falar para ninguém, se eu contar é crime, inclusive. Agora, existe um outro advogado, que é o que a gente chama de advogado de operação, que é aquele advogado que colabora numa montagem de um produto fiscal, de uma operação comercial, de uma operação financeira, etc.
Eu acho que nem esse advogado tem essa obrigação, e defendo isso. Mas acredito que aqui, a exemplo como se faz na Europa, esse advogado, que é o advogado de consultorias, ele não está vinculado diretamente a um processo, a um litígio, então esse advogado talvez aqui tenha que prestar essas informações. Então ele está montando uma estrutura fiscal para uma empresa e identifica ali um ato de lavagem de dinheiro, eu creio que daqui a algum tempo esse advogado será obrigado a informar. Ainda não hoje? Não. Hoje ainda não, porque a nova lei diz que quem vai regulamentar isso são as entidades de classe. Logo, a OAB vai ter que estabelecer as regras para isso. Então, até chegar nesse ponto, eu acho que passaremos por duas etapas. Primeiro, existe uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, pedindo para que o Supremo interprete essa lei, excluindo expressamente os advogados. Então, em primeiro lugar, será necessário aguardar esse julgamento do Supremo, mas eu acho que o Supremo não vai excluir os advogados, já aqui fazendo uma previsão com a qual eu não concordo, mas eu sendo bastante realista. E aí existe um segundo momento que, como aqui nós temos uma espécie de norma aberta, ela precisa ser regulamentada para efetivamente gerar responsabilidade. Claro. E aí eu acho que a OAB vai ter que regulamentar isso, que é o órgão regulador, vai ter que regulamentar. Até esse momento, o advogado claramente está desobrigado de prestar esse tipo de informação. Passado o julgamento do Supremo, passada a regulamentação pela Ordem dos Advogados, aí sim há uma possibilidade de que esse advogado, que não atua diretamente no processo, tenha que prestar as informações. Porque a efetiva, a eficácia, né, ela tem seguimento após a regulamentação. Claro. Eu acho um pouco complicado porque se nós temos uma legislação que diz que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, e aí eu vou obrigar o advogado, que é a pessoa em que eu confio, é a longa manos, é aquela pessoa, eu vou obrigar ele a me delatar, então, no fundo, por via transversa, eu estou dizendo que você tem que produzir prova contra si mesmo. Porque se para exercer o meu direito de defesa eu preciso contar tudo para o advogado, e o advogado vai ser obrigado a contar tudo para o COAF, eu estou exigindo que eu produza a prova contra mim mesmo. Isso me parece inaceitável. Então, eu continuo achando que o advogado não está efetivamente submetido à lei, mas eu imagino que a decisão do Supremo será o advogado do litigioso realmente está fora, não precisa prestar informação alguma, mas o advogado de operações, o advogado consultivo, não voltado a processos, esse talvez tenha que prestar. Eu sigo o seu raciocínio, que é o mais lógico, repito a palavra, mais eficaz. É isso, exato. Eu acho. Bem, eu agora vou fazer uma pergunta a você. Queria que você, naturalmente, me falasse alguma coisa a respeito. E eu sei que você foi advogado do professor Luizinho. Então, e você conseguiu a absolvição. Olha aí. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Eu acho, o caso do mensalão, e eu acho que hoje eu me sinto autorizado a falar um pouco sobre ele, porque, embora o julgamento não tenha acabado em relação ao meu cliente, houve a absolvição por unanimidade, então por unanimidade já não há mais... não creio que não vai haver aqui mais nenhuma alteração, então eu praticamente não acompanho mais o caso nessa fase de recursos. Mas o mensalão, ele teve, independente de entrar no mérito, claro que a gente não vai aqui discutir o mérito do mensalão, mas ele foi muito significativo, foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal falou de alguns temas. E isso foi importante, porque o Supremo Tribunal Federal não se sabia o que o Supremo Tribunal Federal achava de lavagem de dinheiro. Não sabia o que o Supremo Tribunal Federal achava de evasão de divisas. Ou seja, você tinha alguns julgados em habeas corpus, mas em habeas corpus a gente sabe que os limites são muito estreitos, ou seja, você não pode entrar profundamente na questão fática, na questão probatória. Nesse caso, então, o Supremo, eu acho que em relação à lavagem de dinheiro, é a primeira vez que o Supremo entra profundamente na questão fática. Conseguiu absolvição, mas era um caso particular. Que claro que ali não havia autoria, sem dúvida, não havia autoria. Mas foi importante porque o Supremo se manifestou a respeito de uma série de questões e isso vai repercutir em vários julgados em várias outras partes do país. Eu acho que o Supremo foi severo demais em alguns temas, eu acho que ele deu uma amplitude grande para a lei de lavagem de dinheiro. Isso me preocupa um pouco, mas, de qualquer forma, eu acho que ele cumpriu o seu papel de dar uma resposta, seja ela qual for. Né? Como diz um colega meu, essa história ainda não está totalmente contada. Escrita ainda. Mas parabéns pela sua participação no processo em que o professor Luizinho foi mencionado, e
Parabéns também ao professor Luizinho, que conquistou com isso, não é, a sua absolvição através do eminente e culto advogado Pier Paolo Cruz Bottini. Agora, Pier Paolo, eu preciso terminar o programa, lamentavelmente. Então, eu peço a você que apresente as suas considerações finais, por favor. Vereador, eu acho que como consideração final é mais uma vez parabenizá-lo. Eu acho que independentemente da nossa discussão sobre lavagem de dinheiro, é uma discussão importante, mas mais do que isso mostra como os temas que o senhor traz aqui são temas instigantes, são temas que são do interesse do público em geral, e eu fico à disposição mais uma vez para qualquer debate, qualquer discussão, e agradeço muito o convite para participar desse programa. Eu também quero agradecer muito a você, meu querido amigo e advogado Pier Paolo Cruz Bottini, por você ter deixado de fazer as suas coisas importantes e vir aqui ao estúdio do nosso programa para oferecer a sua cultura, o seu valor, não é? E isto a gente está chancelando com muita alegria, porque é isso que nós precisamos, advogados como você, advogados combativos, advogados que vão ao fundo da questão e mostrem também ao povo de São Paulo, do Brasil, né, o que é a advocacia. Parabéns. Muito obrigado. E com isso eu me despeço de você, mais uma vez agradecendo. Muito obrigado, Mano.